Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Concurseja. Hoje, ah, a gente vai mergulhar num tema-chave para entender direito constitucional, a classificação das constituições. Oi, pessoal. É um tema essencial mesmo. Temos um material aqui bem bacana sobre isso. E a ideia é, destrinchar esses conceitos, né? Entender como as constituições são categorizadas e por que isso importa, olhando bastante para a nossa, a de 1988. Exatamente, porque, sabe, entender essas caixinhas, essas classificações, ajuda muito a interpretar como as leis funcionam no dia a dia, como o poder se organiza no país. Certo, não é só teoria, então. Afeta a vida real. Com certeza. Tem a ver com estabilidade, direitos, como o país responde a mudanças, tudo isso. Legal. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Que tal pela primeira classificação do material? Quanto ao conteúdo, fala de material e formal. Como é isso? Bom, vamos lá. Uma constituição material, em teoria, focaria só naquilo que é, digamos, essencialmente constitucional. Organização do Estado, como funcionam os poderes, direitos fundamentais básicos, o núcleo duro mesmo. Ok, o essencial. Isso. Já a formal, que é o caso da nossa Constituição de 88, ela inclui esses temas essenciais, claro, mas vai além. Ela incorpora outros assuntos que, por uma decisão política lá da Assembleia Constituinte, foram colocados no texto e ganharam esse status de norma constitucional. Ah, é tipo aquele exemplo famoso do artigo 242, que fala do Colégio Pedro II do Rio? Exatamente, esse é um exemplo clássico. É um assunto importante, mas não trata diretamente da estrutura fundamental do Estado ou de um direito fundamental universal, né? Entendi. E qual a grande consequência disso, de ser formal? A consequência mais importante é: tudo, absolutamente tudo que está escrito no texto da Constituição formal tem a mesma hierarquia. É a norma máxima do país. Não interessa se o artigo fala da separação de poderes ou do Colégio Pedro II. Quer dizer que juridicamente tem o mesmo peso. Exato. Ambos estão no topo da pirâmide, acima de qualquer outra lei. Isso dá uma força gigantesca para cada vírgula da Constituição. Nada pode contrariar o que está ali. Interessante. Isso já puxa outra coisa. A forma física mesmo. A classificação quanto à forma. O material fala de escrita e não escrita. Sim, essa é mais direta, né? A Constituição escrita é aquela que está num documento formal, único, ou em alguns documentos principais, mas codificada, organizada. Todas as constituições brasileiras foram assim. Traz mais segurança, talvez. Saber onde consultar. Exato, traz segurança jurídica, previsibilidade. Você sabe onde estão as regras do jogo. O oposto seria a não escrita ou costumeira. O exemplo mais famoso é o do Reino Unido. Ah, da Inglaterra. Isso. Lá, a Constituição é um conjunto de leis importantes aprovadas pelo parlamento ao longo do tempo, decisões judiciais que viraram marcos, os precedentes, e convenções, costumes constitucionais. É mais flexível, se adapta mais rápido, talvez. Mas pode gerar mais dúvida, imagino, sobre o que é constitucional ou não. Exatamente. Pode gerar mais debate, uma certa insegurança sobre o alcance exato das normas. O Brasil sempre optou pelo modelo escrito, solene. Falando em solene, em documento, quem faz esse documento? Isso nos leva para a classificação quanto à origem, né? Outorgada ou promulgada. Isso mesmo. Uma Constituição outorgada é aquela imposta, vem de cima para baixo. Um governante, um ditador, um grupo no poder simplesmente apresenta o texto sem uma participação popular real na sua elaboração. Tivemos exemplos no Brasil, né? Vários. A de 1824 do Império foi outorgada por Dom Pedro I. Depois, na República, tivemos a de 1937 do Estado Novo de Vargas e a de 1967 durante o regime militar, que depois foi emendada em 69, mas a origem é essa, imposta. Falta legitimidade democrática, né? Claro. E a promulgada? A promulgada é o oposto. Ela nasce de um processo democrático. Geralmente é elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, com representantes eleitos especificamente para isso, para criar a Constituição em nome do povo. Como a nossa de 88.
Exato. A de 1988 é o nosso grande exemplo de Constituição promulgada, assim como foram as de 1891, 1934 e 1946. Ela vem da vontade popular, pelo menos em teoria, através dos seus representantes. E essa origem, outorgada ou promulgada, diz muito sobre o momento político do país, né? A de 88 ser promulgada é um símbolo forte da redemocratização. Sem dúvida alguma, é um marco. Reflete a superação de um período autoritário e a busca por um novo pacto social com legitimidade popular. A origem não é só uma etiqueta, ela carrega um peso histórico e político enorme. Agora, tem uma classificação que sempre gera muita conversa, que é quanto à alterabilidade. Ou seja, como é que a gente pode mudar a Constituição? É fácil? É difícil? São flexível. Ela poderia ser alterada pelo mesmo processo legislativo de uma lei comum. É bem raro hoje em dia porque não daria muita estabilidade. Qualquer maioria simples no Congresso poderia mudar a Constituição. Basicamente, sim. Por isso, quase não existe mais. O mais comum, e é o caso do Brasil com a CF 88, é a Constituição rígida. Rígida. O que isso significa na prática? Significa que o processo para aprovar uma emenda constitucional é muito mais difícil, mais complexo do que o processo para aprovar uma lei ordinária ou complementar. Precisa de mais votos, mais etapas. É aí que entra aquele quórum qualificado do artigo 60. Exatamente. O artigo 60 da nossa Constituição exige, para aprovar uma emenda, votação em 2 turnos, em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, e aprovação por, no mínimo, 3/5 dos membros de cada casa. 3/5 é uma maioria bem expressiva. Muito expressiva. Bem mais difícil de conseguir do que a maioria simples ou absoluta exigida para outras leis. A ideia da rigidez é justamente essa: dar estabilidade às regras fundamentais do Estado, evitar mudanças ao sabor das maiorias momentâneas. Mas espera aí. Dentro dessa rigidez, o material fala também em superrigidez. Tem a ver com as cláusulas pétreas, certo? Isso, boa observação. A nossa Constituição é classificada como rígida, mas ela tem um núcleo que é ainda mais protegido, que são as chamadas cláusulas pétreas. Elas estão listadas lá no artigo 60, parágrafo 4º. E o que elas protegem? Elas protegem aspectos considerados absolutamente fundamentais, que não podem ser abolidos nem mesmo por emenda constitucional. São o coração da Constituição, digamos assim. Quais são, só para a gente ter uma ideia? São 4 grandes temas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e os direitos e garantias individuais. Então, não dá para ter uma emenda acabando com a federação ou com o direito de voto. Não pode. Uma emenda pode até ampliar um direito individual, mas não pode restringir ou abolir esses pontos. Por isso falamos que a CF 88 tem elementos de superrigidez. É uma proteção extra para um núcleo essencial do nosso sistema político e de direitos. Entendi. Se é tão difícil mudar especialmente essas partes, talvez isso explique por que ela é tão detalhada. Isso conecta com a classificação quanto à extensão, sintética ou analítica. Faz todo o sentido essa conexão. Uma Constituição sintética, como a dos Estados Unidos, por exemplo, é curta, enxuta, ela foca nos grandes princípios, nas estruturas gerais e deixa muito espaço para o legislador comum detalhar as coisas através das leis. Poucos artigos, né? Sim, a original americana tem só 7 artigos, mais as emendas. Já a Constituição analítica, como a nossa de 88, é o oposto. Ela é longa, detalhada, entra em minúcias sobre muitos assuntos. A nossa nasceu com 250 artigos, mais o ADCT. E por que ser tão detalhada? Qual a razão por trás disso? Muitas vezes reflete uma certa desconfiança da Assembleia Constituinte em relação ao legislador comum que viria depois. Tipo, vamos garantir que isso fique gravado na Constituição para não correr o risco de uma lei futura mudar. Acaba constitucionalizando muitos temas. Entendi. E essa característica de ser detalhada, analítica, muitas vezes vem junto com outra que o material menciona, a de ser dirigente, né? Não é só organizar, mas apontar um caminho. Exatamente. A classificação como dirigente significa que a Constituição não se limita a organizar o Estado, dividir poderes e garantir direitos. Ela também estabelece objetivos, metas, programas que o Estado e a sociedade devem perseguir. Como se fosse um plano de ação para o país.
quase isso. O artigo 3º da nossa Constituição é o exemplo perfeito. Ele lista os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos. São metas bem ambiciosas. Então, isso reflete o chamado constitucionalismo social, a ideia de que a Constituição não é só um limite ao poder, mas também um instrumento para buscar justiça social, bem-estar. E, claro, a natureza analítica muitas vezes serve para detalhar um pouco mais como alcançar esses objetivos dirigentes. Uma coisa puxa a outra. Faz sentido? Então, se a gente juntar tudo isso que a gente conversou, a nossa Constituição de 1988 é classificada como o quê? Vamos resumir. Vamos lá. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto à forma, é escrita. Quanto à origem, é promulgada. Quanto à alterabilidade, ela é rígida, com elementos de superrigidez, as cláusulas pétreas. Certo. Quanto à extensão, ela é claramente analítica. E quanto à finalidade ou ideologia, ela é considerada dirigente. Ufa! Formal, escrita, promulgada, rígida, superrígida, analítica e dirigente. É bastante coisa. E cada uma dessas características tem implicações práticas, né? Muitas. E essa combinação toda, sabe, nos deixa com uma questão bem interessante para pensar, talvez uma provocação final. Manda. Considerando essa natureza super detalhada, analítica e cheia de metas, dirigente da nossa Constituição, e ao mesmo tempo a dificuldade de mudá-la por ser rígida e superrígida, até que ponto essa arquitetura toda pensada lá em 88 para dar estabilidade e um norte para o país acaba facilitando ou, quem sabe, dificultando a adaptação do Brasil às mudanças tão rápidas, tão complexas do século XXI? Boa pergunta. Será que essa estrutura, que busca proteger e direcionar, às vezes não acaba engessando demais o país para responder aos novos desafios sociais, econômicos, tecnológicos? Pois é. Fica aí a reflexão. Será que o excesso de detalhes e a rigidez combinados são sempre a melhor fórmula para um país que precisa ser ágil e adaptável? Não tenho a resposta, mas é algo para a gente continuar pensando. Excelente ponto para a gente encerrar essa nossa análise de hoje. Muito obrigado por essa exploração tão clara das classificações da Constituição. Eu que agradeço o papo e que todo mundo continue refletindo sobre como o desenho da nossa lei maior impacta a nossa vida, né? É fundamental. Com certeza. E para você que nos ouviu, continue acompanhando o Concurseja para mais aulas e análises como esta. Temos outros cursos e materiais esperando por você. Até a próxima! Até mais, pessoal!